Deixa eu ver aqui se já entrou. Tô vendo se já... Ah, já entrou, já. Olá, bom dia, boa tarde a todos. Já é boa tarde, já passamos do meio-dia, né? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos os que estão conosco nessa live ao vivo. A paz do Senhor, irmão Sebastião, que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Hoje, excepcionalmente, nós estamos transmitindo a live Momento com Deus, da Igreja Casa de Deus, fazendo missões do bairro Centenário, pelo Facebook aqui da missionária Flávia, porque o Instagram, não sei por qual motivo, não nos permitiu fazer a live hoje. Nenhum Instagram está permitindo fazer live hoje, não sei se mudou alguma configuração no Instagram, e a gente não foi informado, mas para que a gente não fique sem cumprir com a nossa missão de fazer a transmissão da live, de trazer aqui a palavra de Deus ao nosso coração, então nós decidimos fazer pelo Facebook. Por isso até estamos um pouquinho atrasados. Mas Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, né? E nós não vamos deixar de fazer a nossa live por causa disso. Estamos aqui na incumbência de compartilhar a palavra do Senhor, a palavra de Deus, uma palavra que nos edifica, que edifica a nossa vida e o nosso coração. Amém? Logo mais, algumas pessoas estarão chegando, estarão entrando aqui. Enquanto isso, nós vamos iniciar com uma oração. Amém? Aonde você estiver aí, que o Espírito Santo de Deus possa te alcançar, possa te encontrar nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, obrigada, Pai. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, com o intuito de transmitir, Senhor, a Tua palavra, o Teu amor, a Tua bondade. Que não seja eu, Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo através de mim. Que a minha vida, Senhor, seja apenas um instrumento em Tuas mãos, para transmitir, Pai, aquilo que Tu queres falar conosco, ao nosso coração nesse dia de hoje. Toma a vida, Senhor, de cada pessoa aqui nessa live, que está aqui assistindo, que está aqui ouvindo uma palavra. Que o Teu Espírito Santo possa tocar, Pai, no coração de cada uma dessas pessoas. Se há alguém entre nós, Pai, enfermo, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa trazer, Pai, a manifestação da Tua graça, da Tua glória, que o Senhor possa trazer a cura, Pai, sobre aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa derramar a Tua infinita bondade sobre a vida de cada uma das pessoas que estão aqui conosco assistindo a essa live, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmã Milena, que Deus te abençoe. Que bom tê-la conosco aqui nesse dia. Mais uma vez estamos aqui para trazer a palavra do Senhor ao nosso coração. Hoje nós tivemos um problema ali com o Instagram, não conseguimos pelo Instagram, então vamos de Facebook hoje. Amém? São ferramentas que Deus nos deixou, né? Que nos ajudam, que nos permite transmitir a mensagem da palavra de Deus. Então que todos sejam abençoados e edificados nesse dia de hoje. Amém? Que bom ter vocês aqui conosco, através do Facebook. Eu queria só um feedback aí de vocês que estão assistindo. Como é que tá o som? Tá bom? Tá dando para ouvir direitinho? Tá saindo a minha voz? A imagem tá boa? Alguém me dá um feedback, por gentileza? Só para eu poder prosseguir aqui com a mensagem da palavra.
Amém? Então vamos lá, nesse dia de hoje o Senhor tem uma palavra para o nosso coração, que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 9. Nós vamos ler apenas alguns versículos. Vamos ler do versículo 17 ao 27. Deus é bom, né? Essa palavra já está no meu coração, preparada já há mais de uma semana. Segunda-feira passada nós tentamos fazer a live, não conseguimos, foi uma luta também. E Deus sabe todas as coisas, né? Eu acho que se é tão resistente assim, se o inimigo tá resistindo tanto para que essa live aconteça, é porque provavelmente vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Então vamos à leitura da palavra. Em Marcos capítulo 9, do versículo 17 ao 27, diz assim a palavra do Senhor. A um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito imundo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-me aqui. E trouxeram-lhe o menino. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, exclamando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e nas águas para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Gente, olha que história impactante, profunda, né? Trata-se de um menino, um garoto, que desde a sua infância já sofria com uma possessão maligna, um espírito imundo que se apossava da vida dessa criança e atormentava essa criança e maltratava essa criança, machucava essa criança. E essa criança foi crescendo ao longo da sua vida dessa maneira. Quando ele veio, quando ele foi trazido até a presença de Jesus, ele já era um jovem. Porque Jesus pergunta, né? Desde quando ele está dessa forma? E o pai responde: desde a infância. Então, se ele respondeu que era desde a infância, certamente esse menino já devia ser provavelmente até um adolescente, né? Um jovem. Ou seja, esse pai sofria de ver o tormento do seu filho. Mas existem aqui alguns princípios embutidos nessa palavra, e sobre esses princípios eu gostaria de meditar com você nessa tarde de hoje. Se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, eu diria: libertação versus restauração. Eu quero começar justamente falando sobre a diferença de uma libertação e de uma restauração. A restauração, ela está intimamente ligada com a essência, com o propósito original para o qual Deus nos criou.
Eu vou dar um exemplo prático para ficar melhor de compreender. Quando você pega um carro, por exemplo, um carro antigo, e você resolve fazer uma restauração desse carro, você não vai pegar um para-choque, por exemplo, de um outro modelo parecido com esse, até da mesma linha, da mesma marca de carro, e vai adaptar nesse carro que você quer restaurar. Porque isso não seria uma restauração, isso seria uma reforma. Você estaria ajustando um outro para-choque, né, de um modelo muito próximo a esse original, muito parecido até, mas que não é exatamente o mesmo modelo, o modelo original daquele carro. Então você estaria fazendo uma reforma nesse para-choque e não uma restauração. Quando se trata de restauração, se trata de devolver a forma original, restaurada, sem arranhões, sem deformações na pintura, na lataria. Você vai estar transferindo um novo para-choque exatamente perfeito, novo para aquele carro, para restaurar a ordem original, o modelo original de fábrica desse carro. Então, eu vejo que na vida dessa criança aqui, Jesus ele não tem uma preocupação apenas de libertar essa criança, mas Jesus ele tem um propósito, um objetivo muito maior. O propósito de Jesus, quando ele se deparou com aquela circunstância, era não apenas libertar, mas principalmente restaurar a vida dessa criança. E aí, como que nós podemos perceber isso? Quando nós analisamos ali no versículo 17, o homem diz para Jesus assim: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. O que quer dizer esse espírito mudo? Era um espírito que não deixava essa criança falar. Então eu gosto de pensar que o inimigo ele roubou a forma, o formato original na vida dessa criança. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que Deus ele nos criou para sermos a sua imagem e semelhança. O que é ser a imagem e a semelhança de Deus? É ser cada dia mais parecidos com Deus. É sermos pessoas que transmitem a essência de Deus, da pessoa de Deus que habita em nossas vidas. E Deus, ele não é mudo. Deus é um Deus que fala. Por sinal, ele criou o mundo pelo comando da sua voz, da sua palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz, né, sobre todo o firmamento. Então, quando aquele espírito maligno tirava o som da voz daquela criança e não permitia que aquela criança falasse, emudeceu aquela criança, ele estava roubando a originalidade da essência da vida daquela criança, tirando aquilo que o deixava parecido com Deus. E então Jesus, quando se depara com aquela situação, Jesus ele tem uma preocupação. Ele pergunta para o pai daquela criança desde quando ele está assim, essa criança está assim. Veja que é muito interessante porque em outras situações que a Bíblia nos mostra, nos relata, em que Jesus se deparou com um enfermo ou até mesmo com um endemoniado, Jesus nunca parou para procurar saber a história. Aonde que isso começou? De onde que isso veio? Aqui mostra que Jesus tem uma preocupação em saber qual era a origem desse problema. Esse problema na vida dessa criança tinha uma origem. Teve um momento aonde isso começou. E quando foi que isso começou? Então, quando Jesus olha com um olhar atento para esse menino, para essa criança, e se interessa em saber todo o caminho que essa criança percorreu, desde quando isso começou a acontecer na vida dessa criança, Jesus ele está preocupado em fazer o quê? Em restaurar. Opa, peraí, ele não era assim.
Ele não nasceu assim. Ele não foi criado para ser. Esse menino não foi criado para ser desse jeito, para ser dessa maneira. Ele foi criado para ser a imagem e a semelhança de Deus. Ele foi criado para ter voz ativa, para ser uma criança que fala, que se comunica, para ser uma criança perfeita. Os irmãos estão me vendo aí, estão ouvindo? Eu acho que tive um problema com a conexão aqui. Os irmãos estão me vendo? Estão me ouvindo? Eu acho que... Jesus, a luta é grande. Os irmãos estão me vendo? Estão me ouvindo? Tivemos... Então, assim, quando Jesus se volta para ouvir a história dessa criança, Jesus ele tem uma preocupação em restaurar a vida dessa criança e não apenas libertar. Amém. Agora voltou, né? De qualquer forma, essa live vai ficar gravada, os irmãos vão poder assistir novamente depois, amém? E é assim mesmo, né? Deus com certeza tem um propósito de restaurar a vida de alguém aqui através dessa live. Em nome de Jesus, eu libero uma palavra de libertação e restauração sobre vidas de pessoas que estarão assistindo essa live, em nome de Jesus. E eu creio que quando Jesus se voltou para aquela criança para investigar a história, né? Porque desde quando essa criança se encontrava assim, a gente vê nitidamente o propósito de restauração que Jesus queria fazer na vida dessa criança. E aí nós começamos a perceber que algumas coisas são plantadas na nossa vida desde a nossa infância. Muitas vezes a gente carrega na nossa vida um jugo, uma raiz de frustração, de amargura, de ferida na alma, talvez, que abrem portas para o inimigo nos aprisionar, para o inimigo nos trazer cativos em algumas áreas da nossa vida e nos roubar a nossa essência e nos tirar do propósito original de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida andando em círculos, parece que a nossa vida não progride, parece que não sai do lugar, parece que entra ano e sai ano e tá tudo a mesma coisa, parece que tem alguma coisa na nossa vida que não rompe, porque talvez em algum momento no decorrer da nossa vida algo roubou a nossa essência, algo roubou o projeto original de Deus na nossa vida, como havia sido roubado naquela criança. E uma coisa que me chama muito a atenção é que no versículo 22, ele diz assim: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Olha que coisa forte, o inimigo que atuava na vida daquela criança lançava ele no fogo para machucar a criança, lançava na água possivelmente para tentar afogá-lo. Só que a palavra de Deus nos fala sobre águas boas e águas ruins. Quando nós olhamos para raízes de amargura nas nossas vidas, nós nos lembramos do que está escrito lá em Êxodo capítulo 15, que vai falar sobre as águas amargas de Mara, que ninguém podia beber aquela água, porque o seu gosto era insuportável. No verso 23, lá do capítulo 15 de Êxodo, vai dizer assim: então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. Olha, para você ver que a água que o inimigo lançava àquela criança ali era uma água amarga, de amargura.
Aquela criança provavelmente ela carregava dentro de si uma raiz de amargura. A gente não sabe, a Bíblia não conta qual foi o fato que aconteceu na infância dessa criança para que abrisse essa margem, essa legalidade para o inimigo entrar. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus que fala sobre água e fogo, nós podemos ver águas amargas que as pessoas não conseguiam beber. A gente vê a Bíblia falar sobre o fogo do inferno, que aqui mesmo no capítulo 9 de Marcos, nos versículos mais para frente, ele vai falar sobre o fogo, né, que vai nos queimar eternamente. E nós, como cristãos e servos de Deus, temos conhecimento disso. E diz assim, capítulo 9 de Marcos, no versículo 43, ele diz assim, ó: se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Então a Bíblia, ela está falando aqui de um fogo eterno. E eu penso que a intenção do inimigo, quando lançava a vida daquela criança no fogo, era para matá-la e que a alma daquela criança fosse condenada eternamente a um fogo eterno. Só que a palavra de Deus diz lá em Isaías, e eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida nesse dia de hoje. Isaías capítulo 43 e versículo 2 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, a palavra do Senhor diz em Isaías 43, versículo 2: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aqui, Jesus já traz para nós uma revelação de uma palavra que o inimigo pode tentar nos lançar na água para nos afogar nas angústias, nas tristezas da vida, nas amarguras que a vida vai gerando dentro do nosso coração, águas amargas para nos destruir. Ele pode tentar nos lançar no fogo do inferno, nos enganando, nos colocando, nos arrancando da presença de Deus, arrancando de nós a nossa essência, que é ser a imagem e semelhança de Deus. Mas a palavra de Deus diz que quando nós nos encontramos com Deus, nós nos encontramos com a presença de Deus, nós poderemos passar por águas que não nos afogarão, que não nos submergirão. Nós poderemos até passar pelo fogo, mas o fogo não nos queimará, a chama não arderá em nós. E aquela criança teve um encontro com Jesus. E Jesus mudou a vida daquela criança. Jesus mudou a história daquela criança. E ali no último versículo do capítulo 9, do trecho que nós lemos, ele diz ali que a criança, quando o espírito saiu da criança, a criança ficou como morta. E todos pensaram que ele estava morto. O inimigo lançou o corpo da criança no chão, como se estivesse morto. Mas Jesus, no versículo 27, Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Não importa a circunstância. Não importa o quão fundo seja o poço que você se encontrou ou que você se encontra. A palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 11 e versículo 25, que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele menino parecia morto. Todos acharam que ele estava morto,
mas Jesus tomou na mão dele e ele colocou-se de pé. Esse é o grande segredo da nossa vida, da vida cristã, é nos colocarmos diante da presença de Jesus. Porque quando Jesus chega na nossa vida, quando nós nos apresentamos a Ele, o inferno treme, o inferno estremece, mas ele tem que sair. O inimigo tem que sair, ele tem que ser derrotado, porque Jesus já venceu o inferno. Não se esqueça que quando Jesus foi crucificado lá na cruz, ele desceu lá no inferno para tomar as chaves da mão do inimigo. Ele já venceu por mim e por você. E se tudo na sua vida parece estar morto, eu quero te dizer que ao encontrar-se com Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. E se tu passares pelas águas ou pelo fogo, eles não te submergirão, eles não te queimarão, porque Jesus está contigo. E que Jesus possa restaurar a sua vida, assim como Jesus fez na vida daquela criança. Jesus restaurou por completo a vida dele para que ele voltasse ao seu projeto original, à sua forma original. Qual foi o propósito que Deus criou a sua vida? Eu não sei para qual propósito você foi criado por Deus nessa terra, mas Deus tem um propósito sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada ser que vem à existência. Deus tem um propósito na sua vida. E que você seja restaurado, para que você possa alcançar a forma original que Deus te criou para ser. Que você possa alcançar o projeto original de Deus para a sua vida. Que você possa viver esse projeto original que Deus tem para a sua vida. Que não sejamos reformados, mas que sejamos restaurados por Deus em todas as áreas da nossa vida, para o cumprimento do propósito para o qual Ele nos separou e nos escolheu, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos encerrar essa live com uma oração. A missionária Flávia estará aqui agora fazendo a oração final com todos vocês. Que Deus abençoe a todos e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, muito bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje tivemos aí um probleminha técnico no Instagram, que não está entrando, né, as lives, mas nós estaremos arrumando, né, e vamos estar fazendo aqui um Facebook também para a igreja, para quando acontecer algo assim, a gente consegue fazer no próprio Facebook da igreja, amém? Mas eu quero orar com você, mediante esta palavra que foi trazida aqui, enquanto a irmã Adna estava aqui trazendo nessa ministração, eu estava ali orando, falando com Deus, abençoando, intercedendo pela tua vida, intercedendo pela vida dela que estava aqui trazendo esta palavra. E eu quero orar com você nesse momento. Pegue na sua mão seu copo com água, sua vasilha, a papinha do neném, a medicação que você está tomando, os exames que você fez, né, que às vezes você foi ao médico e o médico falou que não vai ter solução, que não tem cura, que não tem jeito, mas eu quero dizer para você que para Jesus tem. Teve jeito para a vida daquele jovem, hoje tem jeito para mim e para a sua vida. Um dia eu também estava lá perdida no mundo, achando que não tinha solução, não teria jeito, não teria, né, Deus não mudaria minha história, mas Deus, Ele é o Deus que muda as nossas histórias. A oração, a nossa vida, a nossa dedicação ao Senhor, a nossa busca ao Senhor, ela traz sim uma mudança de vida
para mim e para você, né? Deus muda. Então vamos orar ao Senhor nesta hora e vamos determinar sobre a sua vida as bênçãos que são maiores do alto dos céus. Senhor Espírito Santo, nesta hora, Pai, na sua presença, Pai, mediante esta palavra, Pai, de cura, de libertação, Pai, mediante essa palavra que o Senhor trouxe aqui ao nosso coração, e eu tenho certeza, Pai, que essa palavra falou com cada pessoa que está aqui nessa live, vai falar com pessoas, Pai, que vão estar assistindo, Senhor, no decorrer deste dia, desta tarde, desta noite, Pai. Senhor, Tu sabe de todas as coisas, ó Pai, Senhor, os Teus propósitos, Senhor. A palavra do Senhor diz que o homem faz os seus projetos, mas a palavra final, ela é do Senhor, a decisão final é do Senhor, e a decisão final ali, Senhor, foi de curar aquele jovem, foi de libertar, Senhor, daquela perturbação, ó Pai. E nesta hora eu peço ao Senhor que o Senhor envie os Teus anjos, Pai, de encontro com cada vida que está aqui nessa live, que vai assistir no decorrer desse dia, que o Senhor envie os Teus anjos, Pai, que vão de encontro com cada um agora, Pai, levando a cura, levando a libertação, Pai, levando, Senhor, a sustentação e fé sobre as suas vidas, sobre sua família, sobre o seu ministério, Pai. Senhor, se há alguém aqui, Senhor, espiritualmente, ó Pai, paralítico, surdo, mudo, cego, Deus, nesta hora, o Senhor é o Deus que abre os olhos, Senhor, dos cegos. O Senhor dá, Senhor, audição ao que é surdo. O Senhor dá fala ao mudo. O Senhor dá, Senhor Jesus, a cura. Senhor, o Senhor arranca a paralisia, ó Pai, das vidas, Pai. Vai retirando toda a paralisia espiritual. Vai tirando toda a surdez espiritual, toda a mudez, Senhor, toda a cegueira, meu Pai. Vai tirando, Senhor, toda a opressão da mente, da alma, do espírito, ó Pai. Mas vai de encontro agora, Pai, com um renovo sobre essas vidas, uma restauração, ó Pai, uma mudança de vida, Pai, que eu não posso fazer, mas o Senhor faz, porque a palavra do Senhor diz: agindo eu, quem impedirá? Ninguém vai impedir, Senhor. E eu creio, Senhor, vai curando vidas, vai alcançando nos hospitais, vai alcançando as cadeias, libertando aquelas vidas, Pai, da opressão de Satanás, do cativeiro de Satanás, Pai, vai libertando, meu Pai, vai visitando os orfanatos, ó Pai, aquelas crianças que por algum motivo foram ali deixadas, rejeitadas, meu Pai, que o Senhor vai de encontro, ó Pai, nesses orfanatos, meu Pai. Visita os lares, Senhor, de idosos, meu Pai, colocando cuidadores, ó Pai, que sejam, Pai, abençoados por Ti, que tenham um coração, ó Pai, que tenham amor no seu coração para cuidar do seu próximo, ó Pai. Venha abençoar poderosamente, Senhor. Se há alguém aqui precisando de libertação, ó Pai, de algum vício, meu Deus, vai libertando nesta hora, Pai, o vício, Senhor Jesus, do cigarro, da bebida, da maconha, das drogas, meu Pai. Senhor Jesus, seja qualquer tipo de vício, Pai, na vida, Senhor, desta pessoa, que ela seja liberta, que ela seja alcançada agora pelo Teu amor, ó Pai. Assim como o Senhor me libertou um dia, Pai, eu creio, Senhor, que hoje, sendo liberta, lavada pelo sangue de Jesus, Pai, eu intercedo por essas vidas, Pai, que aqui, Senhor, por algum motivo se encontram aprisionadas em vícios, se encontram aprisionadas, ó Pai, Senhor Jesus, ó Pai, por cadeias, grilhões do inferno, Pai. Mas nós colocamos por terra agora toda a legalidade do inferno agora, Pai, toda a seta maldita agora, nós colocamos por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu profetizo a bênção sobre esse copo com água, essa peça de roupa, essa fotografia, esse nome que está sendo apresentado agora, meu Pai, sobre a jovem Elisa que está lá no hospital, que sofreu um acidente, meu Pai, estava na UTI. Deus amado, alcança a vida dessa jovem, concede a ela a oportunidade, Pai, de estar vivendo e desfrutando do melhor com Deus. E eu abençoo a todos agora, que todos venham agora, Pai, diante da sua presença, desfrutar do Teu amor, desfrutar da Tua graça, Senhor. Senhor, que o Senhor abençoe os casais, as famílias, Pai. Vai, Senhor, levando alegria onde há tristeza, levando união, Senhor, aonde muitas das vezes os casais têm vivido momentos de instabilidades, ó Pai, Senhor, de sentimentos, mas que o Senhor venha proteger essas famílias, esses casais, ó Pai, que haja amor, união, companheirismo, Pai, que haja, Senhor,
o teu amor, ó Pai, sobre essas vidas, Pai. Vem unir os casais, Pai, aonde há separação, que venha ser nesse momento, ó Pai, destruído toda a legalidade do inferno, porque o Senhor constituiu a família, ó Pai, e que o Senhor venha abençoar poderosamente, ó Pai. Nós abençoamos, ó Pai, o ministério de cada um, Senhor, que tem se dedicado à tua obra. Que o Senhor venha abençoar, venha prover, venha prosperar, venha, Senhor, derramar da tua unção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Amém. E amém, Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida grandemente. E eu te convido a estar amanhã aqui novamente nessa live. Eu não sei se nós vamos estar no Instagram ou no Face, mas nós estaremos seja no Face ou seja no Insta, nós vamos estar aqui porque nós temos um propósito maior, que é levar a palavra de Deus, que é falar do amor de Jesus, é alcançar vidas. Não é para o nosso ego, não é para nós nos enaltecer, mas esta live é para alcançar vidas, é para levar a palavra de Deus, é para levar do coração de Deus ao seu coração esse alimento vivo e poderoso. Te convido para hoje à noite, culto de oração na Igreja Casa de Deus Centenário. Nós estaremos ali na rua Expedicionário Fidelis Sting, no número 676, aos fundos. Você vai ver a placa da igreja, a igreja fica no segundo andar ali, e nós estaremos orando pela sua vida, abençoando. Hoje é o 5º elo que nós estamos fazendo, o 5º elo da gratidão, porque nós chamamos a existência do Senhor para as coisas que não existem como se elas já existissem, como o Senhor Jesus chamou, como Deus chamou a existência na vida de Abraão. Nós estamos chamando a existência do Senhor para as nossas vidas, para um propósito maior. Deus abençoe a sua vida. Terça-feira, culto de cura e libertação. Quinta-feira, estudo da palavra do Senhor. E domingo, culto da família. Eu quero dizer para você, não perca. Se você pode estar entrando em contato comigo depois aqui no direct, quer saber certinho onde é a igreja, vou estar te passando o endereço, o número do meu WhatsApp, onde você vai poder estar indo lá nos fazer uma visita. A casa é do Pai. Nós não pregamos placa de igreja. Nós falamos de Jesus, do evangelho, do amor do Senhor Jesus. E nós estamos ali para te receber de braços abertos, dizer que Jesus te ama e que você faz parte desta família maravilhosa que vai morar no céu com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço a todos e amanhã nós estaremos de volta nessa live para abençoar a sua vida e ser abençoado pelas promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Um beijo no coração e que Deus abençoe uma segunda-feira de vitória. Você é mais que vencedor. Se você chegou até aqui, saiba que você é mais que vencedor. Você vai finalizar esse dia cantando o hino da vitória. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a mais doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o povo de Deus e sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Até amanhã. Espero você. Não venha sozinho, hein? Traga mais um.